Eu sou o Rinco e nesse vídeo a gente vai criar um comando para conseguir obter todos os emojis do servidor ou do client, e a gente também vai fazer uma função muito legal aí para poder obter os emojis do nosso código de uma forma muito fácil. Então aqui no servidor de desenvolvimento eu já enviei alguns emojis. A gente tem aqui alguns emojis estáticos e alguns animados. Eu já fiz um vídeo sobre esses emojis aqui do Discord, onde eu dou algumas dicas de como que você consegue ícones aí, tanto estáticos quanto animados. Se você quiser conferir esse vídeo, pode acessar no card ou na descrição. Mas se você está querendo mexer com emojis, provavelmente você sabe como que faz aqui, né? Você só envia a imagenzinha e você já tem um emoji. Então, com os emojis aqui já em mãos, eu posso utilizar aqui o comando emojis servidor. E aí, quando eu envio esse comando, ele retorna aqui pra gente já um arquivo JSON já no jeito certo pra gente colocar lá no nosso arquivo de configuração, com a propriedade aqui static. E aí a gente tem os emojis estáticos e a propriedade animated, com todos os emojis animados. A gente tem aqui o /emojis bot também. Ao invés de obter no servidor, ele vai obter todos os emojis que o bot tem acesso. Então, ele vai enviar um arquivo JSON bem grande. No caso, esse meu bot aqui só tá nesse servidor, então ele só vai retornar os emojis desse servidor. Mas se o seu bot estivesse em outros servidores, ele retornaria todos os outros emojis. E eu criei aqui um comando de exemplo, que eu vou mostrar depois no código como que fica. É uma funçãozinha bem simples que a gente vai colocar emojis em qualquer coisa. Então aqui a gente já tem o nosso emojizinho customizado nesse botão. Quando eu clico aqui, ele vai enviar o nosso emoji aqui animado, olha só que legal. Aí depois de um tempo, ele altera aqui e já coloca aquele nosso emojizinho de verificado. Então a gente pode utilizar de uma forma muito fácil, usando a funçãozinha. Então, sem mais enrolações, vamos lá pro código. Então, tô aqui no meu bot. Lembrando que essa base completa de bots, você pode gerar muito fácil aí usando minha nova CLI. É só abrir o terminal do VS Code aí e digitar o comando npx constatic @latest. Tem um vídeo completinho de como que usa essa base, pode acessar no card na descrição. Mas vamos sem enrolar aqui, já vamos criar nosso comando. Vou entrar aqui na pasta de comandos, a gente não tem nenhum, e eu vou criar aqui o comando chamado emojis. E eu já coloco ele aqui dentro da pasta private. É claro, só um nome de pasta, né? Não interfere em nada em como que funcionam os seus comandos. Mas vamos utilizar aqui o snippet para fazer um new command. Vamos importar aqui o comando da base e o application type do Discord JS. Se você achou isso aqui muito rápido, é basicamente o snippet que a gente tem aqui na base, que a gente só digita aqui um new.command e aí ele já completa aqui pra gente com o básico que a gente precisa para o comando, né? Então vamos criar aqui comando de emojis, dar uma descrição qualquer aqui para ele e vamos criar aqui opções para esse comando. Então eu vou fazer aqui um options, vou pôr isso aqui pro lado, já põe a vírgula aqui para parar de dar erro. A gente tem um novo snippet aqui nessa base, que é o new.option. Então ele já cria uma option aqui rapidinho e a gente só importa ela. Isso aqui vai ser um subcomando. Então eu vou criar aqui o subcomando chamado servidor e a descrição vou pôr obter todos os emojis do servidor. Vou pôr uma vírgula, selecionar tudo, Alt Shift seta para baixo, dupliquei, vou trocar aqui para bot e obter todos os emojis do bot. Então, aqui no nosso run, a gente tem aqui um outro snippet, const.interaction/, a gente seleciona aqui e pega tudo que a gente precisa essencialmente aqui de uma interação. Então, a gente tem aqui options, member e guild. No caso, eu vou substituir isso aqui pelo client. A gente não vai estar utilizando o member aqui nesse comando. Então, eu vou pegar aqui o subcomando das opções. Então, get subcommand. Como eu sei que a pessoa vai ter que selecionar um subcomando, eu vou pôr aqui como true. E logo aqui abaixo, a gente vai fazer um switch para esse subcomando. Antes de tudo, já vamos dar uma brincada aqui com TypeScript. Eu vou criar aqui uma interface chamada emojis. A gente vai criar uma tipagem aí para um objeto que a gente vai criar dentro desse comando. Então a tipagem vai ser basicamente aqui um objeto que tem a propriedade static e essa propriedade é do tipo record, onde a chave é uma string e o valor também. Duplica e agora vamos criar aqui o animated. Agora tá certo. E logo abaixo já vamos criar aqui uma variável. Vamos dar essa tipagem para essa variável aqui e vamos atribuir agora o valor. Ela é um objeto e ela obrigatoriamente precisa aqui dessas duas propriedades. Vou adicionar aqui a static com um objeto vazio inicialmente e a animated também. Então pronto, é isso que a gente tem. Inicialmente aqui, esse nosso comando ele só tem essas duas opções, mas é possível que eu queira fazer mais opções futuramente. Então eu vou deixar o switch desse jeito aqui. Vou fazer um case aqui, o subcommand seja bot e um outro case logo em seguida se o subcommand seja servidor. A gente vai executar praticamente o mesmo código para ambos os subcomandos. A gente vai mudar pouca coisa. Então por isso que eu vou deixar desse jeito. Eu vou deixar dentro do case porque futuramente eu posso colocar outros comandos aqui dentro. Então aí eu teria cases diferentes. Mas inicialmente vamos seguir nessa pegada aqui. A gente vai criar uma variável aqui chamada emojis cache e a gente vai verificar aqui o subcommand. Agora ele tem uma tipagem fixa. Se eu passar o mouse aqui por cima, a gente vê que o subcommand ou é servidor ou é bot. Então ele já vai autocompletar aqui pra gente. Eu quero verificar se o subcommand é bot, então a gente vai utilizar o nosso ternário. Se for bot, eu vou acessar aqui
os emojis do client. Agora, se não for bot, só pode ser servidor. Então eu vou acessar os emojis da guilda. Então agora a gente tem um cache de emojis aqui, uma collection com todos os emojis que a gente vai querer, né? Vamos criar um loop for aqui muito simples. Eu vou criar uma variável aqui já desestruturando, mas já eu vou fazer essa desestruturação. Vai ser um const da variável de emojis cache. E eu quero pegar todos os valores. Agora sim, a gente já tem um autocomplete aqui para desestruturar. É um objeto de emoji aqui, ó. Se eu definir aqui um nome qualquer, se eu passar o mouse por cima, a gente vê que ele é um guild emoji. Utilizando aqui da desestruturação, eu vou pegar aqui o nome desse emoji, o ID e se ele é animated. É possível que o nome seja nulo, então eu vou verificar aqui se o nome é nulo. Se ele for, eu vou continuar esse loop. Então ele vai ignorar tudo que tiver aqui embaixo e vai passar para a próxima iteração do loop. Mas se o emoji tiver um nome, eu vou fazer um emojis, vou acessar aqui ou static ou animated. Para isso, eu vou fazer uma verificação aqui se animated é verdadeiro. Se for, eu vou acessar aqui o índice animated. Se não, eu vou acessar o índice static. Então a gente já tem aqui e agora a gente pode passar aqui uma chave que vai ser um nome desse emoji. Então eu passo ele aqui e eu falo que ele recebe o ID. Então com isso a gente já vai ter aquele nosso objeto bonitinho. Tudo que a gente precisa fazer agora é enviar no chat. Então vamos criar aqui um buffer, utilizando aqui o buffer from, e eu vou fazer um json.stringify desse nosso objeto de emojis que a gente criou aqui em cima, e eu só vou dar uma formatação simples aqui para ele de 2 espaços. E aí põe uma vírgula aqui, vamos pôr que é do tipo UTF-8, que a gente está fazendo um arquivo de texto. Agora a gente cria um attachment do Discord, fazer um new attachment builder, passa aqui o nosso buffer e como nome a gente vai definir aqui que ele é o emojis.json. Aí a gente só precisa agora enviar uma resposta para nossa interação. Então a gente faz aqui o interaction reply, vou passar aqui que ele é ephemeral e vou passar os files que contém só o nosso attachment. E por último eu vou querer aqui um conteúdo simples, emojis do, e aí eu posso passar direto o subcomando aqui, porque aí vai ficar ou emoji do servidor ou emoji do bot. Vamos dar o npm run dev para ele registrar esse nosso comando. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui os emojis do servidor, ele já deu aqui esse JSON pra gente, é só a gente copiar. Copiei aqui o objeto todo, posso ignorar a mensagem agora. E agora com aquele objeto copiado, vamos vir aqui no nosso arquivo settings.json e vamos criar uma nova propriedade aqui. A gente tem a de colors, vou até minimizar para ficar mais fácil de ver. Vou pôr agora a emojis e ele vai receber aquele nosso objeto que a gente copiou. Então olha que legal, a gente já tem aqui todos os emojizinhos que a gente pode utilizar. Com isso, vamos criar uma função utilitária aqui. Vamos entrar aqui na pasta de funções. Eu vou criar aqui, dentro da pasta úteis, uma função chamada emojis. Já vou vir aqui no index e já vou exportar tudo desse arquivo. Então já tá bonitinho aqui. Então vamos começar aqui exportando uma função chamada icon. Eu quero ela o mais simples possível. Tudo que a gente vai precisar nessa função é receber aqui o nome do emoji lá do nosso objeto do settings.json, né? Então a gente vai receber aqui ou check, ou close, ou home, ou esses aqui animados. Então vou mostrar um esqueminha legal aqui pra gente poder fazer isso. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar um tipo aqui chamado emoji list. E aí ele vai ser o type of do nosso settings emojis. Então aqui a gente vai ter aquele nosso objeto. E agora a gente precisa criar o tipo emoji key. Então a gente vai fazer o seguinte, ele vai ser ou as chaves de emoji list static, ou ele vai ser aqui uma template string que a gente vai passar aqui as chaves de emoji list animated, e eu quero que ele comece dessa forma aqui, ó, 2 pontos a 2 pontos para emojis animados. Vou deixar dessa forma aqui para ficar bem resumido mesmo. E aí tudo que a gente precisa fazer é receber aqui essa chave desse emoji, né? Então a gente põe ele aqui e olha só que interessante. Quando a gente tentar chamar, a gente vai ter aqui todos os nossos emojis. E sempre que a gente adicionar um novo emoji lá no settings.json, a gente vai ter ele aqui atualizadinho pra gente, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro dessa função é verificar se o emoji é animated. Então vamos criar aqui a variável animated e a gente vai verificar se o nome começa com 2 pontos a 2 pontos. E aí a gente vai ter aqui um boolean. Agora a gente precisa pegar o ID, para isso é muito simples, a gente vai fazer um ternário aqui passando o animated, então a gente já põe aqui se verdadeiro e logo abaixo se falso. Então se verdadeiro eu vou fazer o seguinte, settings emojis animated, vou pegar aqui através do nome, então eu vou fazer um name.slice, então eu vou pegar a partir do índice 3 aqui, vai até o name.length. Se a gente só faz assim, ele não vai pegar o emoji certinho pra gente, porque o TypeScript ele não entende isso aqui como uma chave dessa nossa propriedade. Então aí é muito simples, é só a gente forçar. Então a gente faz um key off emoji list, vou pôr animated e pronto, ele já funciona. E aí é só a gente fazer o mesmo esquema aqui pro settings emojis static e ele já não precisa mais de dar esse slice, porque os emojis que a gente passar que são estáticos, eles não vão ter esse textinho aqui na frente, né? Então a gente passa aqui só o nome desse emoji. Posso excluir isso aqui tudo. E agora eu falo que ele é do tipo chaves de
emoji list static. Então agora ele funciona bonitinho, né? Então aqui agora a gente vai ter o ID desse nosso emoji. Então agora a gente já tem as duas propriedades aqui. Então vamos criar aqui uma função dentro de uma variável que eu vou chamar de toString. Essa função é especial, já vou mostrar para vocês por quê, mas a gente vai puxar aqui o format emoji do Discord. Então puxa ele aqui e a gente precisa passar o ID do emoji, então a gente já tem ele aqui, e se ele é animado. Então a gente também já tem essa variável. E agora é só a gente retornar aqui um objeto que contém o ID, o animated e o toString. Tá basicamente pronto. Agora eu vou mostrar no comandinho de exemplo como que usa isso. Vou criar aqui rapidinho um comando de exemplo, fazer ele aqui rapidinho, new command. Vou criar aqui um embed, usando create embed da minha lib_image_scion Discord. Em color eu vou pôr aqui uma corzinha qualquer, pode pôr primary. Description eu vou pôr clique abaixo para buscar os dados. E vou criar também uma action row aqui com um botão. Eu posso utilizar o create row também da minha lib, ó, tudo a gente importando aqui. Vamos fazer aqui um new button. Pode também usar esse snippet aqui. Esse aqui já é diferente, não é o snippet da base. Ele é um code snippet que eu mesmo fiz. Você pode instalar aí nas extensões do seu VS Code. Se chama Discord.js V14 Code Snippet. Então a gente pode utilizar ele aqui. Ele já vem certinho pra gente. Só precisa importar as coisas. Coloca o custom ID que você quiser aqui. E pra gente utilizar já os emojis customizados, a gente vai acessar aqui a propriedade emoji dos botões. Claro, todas as propriedades emojis dos componentes, a maioria delas recebe aqui um componente emoji resolvable. E isso aqui pode ser ou uma string, que seria um emoji normal, ou aqui esses nossos emojis customizados que tem um ID, um nome e animated. No caso a gente não precisa do nome do emoji, a gente só precisa do ID dele e se ele é animado. Então é só a gente importar aquela nossa função icon do nosso index de funções e a gente escolhe aqui o emoji que a gente quer. Vou escolher aqui uma estrela e dessa forma ele já funciona perfeitamente. Olha que legal. Então agora a gente só precisa enviar a resposta aqui. Vou fazer o interaction reply, vou definir como ephemeral, vou enviar os embeds como esse embed que a gente criou e os componentes com essa row que a gente criou. Vamos fazer agora o funcionamento desse button. Deixa eu minimizar o terminal aqui. Vai ser algo só de exemplo mesmo, depois vou apagar isso aqui tudo, mas é só para exemplificar como que a gente vai estar utilizando a funçãozinha. Vou fazer aqui um new component, também da minha base, a gente tem um snippet. Vamos importar ele aqui, ó. Hashtag base, importa o componente type do Discord.js. Não esquece de importar todas as coisas. Ele vai ser aqui do tipo button e eu vou passar aqui esse custom ID. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser um interaction update aqui, que eu vou já atualizar essa nossa mensagenzinha onde está o botão. Primeiro eu vou remover aqui os componentes. Definindo um array vazio, a gente deleta qualquer componente que tenha. E eu vou criar já um embed direto aqui dentro, né? Então eu vou utilizar aqui o create embed. E vai ser um embed simples, que só vai ter aqui cor. Eu vou pôr aqui uma cor amarela e um textinho bem simples aqui, dizendo buscando dados, aguarde. E aí a gente pode fazer dessa forma aqui, abre a template string e passa aqui o icon. E aí a gente escolhe aqui qual ícone a gente quer. Eu vou passar esse aqui, que são aqueles pontinhos de carregando, e só isso aqui ele já funciona bonitinho. A gente utilizou essa função aqui toString porque ele é uma função especial no JavaScript. Se você tentar colocar aqui um objeto dentro da template string, por exemplo, esse objeto de interaction, isso aqui lá no chat ele vai ficar um negócio tipo assim. Ele vai ficar mais ou menos assim, né? Ele vai virar um texto escrito object e o nome aí da classe ou o nome do objeto, alguma coisa assim. Ele fica basicamente dessa forma. Mas se dentro do nosso objeto a gente tem um método toString, quando a gente passar ele para uma template string, esse método vai ser chamado e a gente vai obter a string do retorno desse método. E no caso, a gente tem aqui o retorno de uma string formatadinha do jeito que o Discord precisa para exibir o emoji customizado pra gente. Então dessa forma, a gente só passa assim e ele já vai ter o nosso emoji customizado bonitinho lá pra gente. Vamos fazer um await aqui para simular que a gente está buscando dados, né? Vou passar aqui 3 segundos. Vou copiar isso aqui para ficar mais fácil. E cola aqui, vou alterar para edit reply. E agora a gente não precisa mais remover componentes, porque eles já foram removidos. Só vou trocar aqui a cor para um verde, né? De sucesso. E vou trocar aqui o emoji para check, que é aquele nosso emoji de verificado. E aí vou alterar o texto aqui, dados buscados com sucesso. Vamos reiniciar o bot. Então, vamos executar aqui o comando de exemplo e eu já vou mostrar como que fica aquela nossa interaction que a gente passou para dentro da string. Então, se eu clico aqui em buscar, a gente tem aqui o nosso emoji, que funcionou perfeitinho, e depois a gente tem aqui o nosso object. Se eu voltar aqui no código, vocês notam que a gente tem aqui essa interaction, né? E ela fica daquele jeito porque ela não tem aqui um método toString, ó. Ela tem um toJSON e ele não funciona aqui numa template string. Então, deixa eu remover isso aqui para ficar bonitinho. Vamos rodar aqui de novo. E agora, se eu usar o comando de exemplo,
quando eu clicar aqui, ele vai funcionar aqui perfeitamente, né? É um comando bem simples e uma funçãozinha também bem simples, mas que vai ajudar bastante quando a gente quiser utilizar os emojis customizados aí no nosso bot. E nos próximos vídeos eu vou estar utilizando bastante para deixar os nossos sistemas com a cara muito melhor. Botões e select menus com ícones ficam muito mais bonitos, né? Acho que todo mundo aqui concorda. Então foi isso. Se você ficou com alguma dúvida, pode entrar no meu Discord. O link é o primeiro na descrição. Vem no chat de dúvidas, pergunta e a galera que tá aqui, vamos tentar te ajudar. Eu espero que vocês tenham gostado e também espero que tenham entendido. E não se esqueçam, eu sou o Rinco.